Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band, no ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador e ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Hoje temos a presença do Sinapers. Quem representa os aposentados e pensionistas gaúchos é o advogado do sindicato, o doutor Ricardo Hanna Bertelli. Quem também está nos nossos estúdios é o presidente do Cinecarga. Vamos conferir com Paulo Barque as principais informações destinadas à categoria. Questões sobre aposentadoria, pensões a solicitar, essas e outras dúvidas serão respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Marcelo Tassinari. Não esqueça, hoje teremos uma edição especial do Planeta Sem Idade. Vamos descobrir a faixa etária dos eleitos do primeiro turno e também vamos descobrir quantos idosos participaram da primeira etapa do pleito deste ano. O STF reafirmou a tese de que, para fins de aposentadoria, não se permite a conversão do tempo de magistério em exercício comum, pois a aposentadoria especial de professor pressupõe o efetivo exercício dessa função com exclusividade pelo tempo mínimo fixado na Constituição. A decisão majoritária ocorreu na análise do recurso extraordinário com agravo 703.550, com repercussão geral reconhecida, ao qual foi dado provimento. No caso concreto, o INSS recorreu de acórdão da Turma Nacional de Uniformização, que admitira a conversão em tempo comum do período em que uma segurada havia trabalhado como professora. O relator, ministro Gilmar Mendes, observou que ambas turmas do STF já se manifestaram pela impossibilidade de conversão do tempo de serviço especial de magistério em tempo comum. Abre aspas. Tal quadro permite concluir que a Turma Nacional de Uniformização decidiu a controvérsia em desacordo ao entendimento iterativo do STF, qual seja, a aposentadoria especial de professor pressupõe o efetivo exercício dessa função com exclusividade pelo tempo mínimo fixado na Constituição da República. Assim, para fins de aposentadoria, não se permite a conversão do tempo de magistério em exercício comum, sustentou o ministro. O STF reafirma um posicionamento inadequado, a meu juízo, justamente porque a atividade de professor possui a benesse da aposentadoria com redução no tempo de contribuição, é que o petitório de reconhecimento de período especial se fundamenta. Se por um lado temos a aposentadoria do professor, de outro, o tempo laborado no magistério não tem o condão de beneficiar o segurado em razão da sua atividade. Decisório inapropriado do STF. Vamos ir agora com as perguntas dos nossos telespectadores. Você que está em casa pode interagir com a gente enviando uma mensagem do seu celular para 0 operadora 51 9959 2042 e também um e-mail. Mande lá para contato@programaBocaNoTrombone.com.br. Sempre coloque o nome e a cidade de onde você está falando. Deixa eu vir para cá para conversar com o doutor Luiz Marcelo Tassinari. Doutor Marcelo, a Vera lá de Alvorada, ela é funcionária municipal de Alvorada já há 23 anos e tem 54 de idade. Em 12 anos anteriores, ela trabalhou num tabelionato. Pergunta dela, posso me aposentar? Um bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. A Vera, somando os 23 anos de serviço público mais os 12 anos de iniciativa privada, ela tem 35 anos de contribuição. Ela teria que se aposentar aos 55 anos de idade, mas a cada ano trabalhado, além dos 30, diminui um da idade. Então, agora, ela estando com 54, ela pode sim pedir a sua aposentadoria no regime próprio. E, doutor Marcelo, algum procedimento especial? Haja vista que um bom período, são 12 anos na iniciativa privada, né? É necessário que ela colete algum documento, que ela faça a juntada de algo comprobatório para esses 12 anos serem contabilizados lá no regime próprio lá da Prefeitura de Alvorada? Toda atividade vinculada na iniciativa privada, para que o servidor leve para o regime próprio, ele tem que pedir a CTC no INSS, a certidão de tempo de contribuição. O INSS vai certificar, no caso dessa nossa
cliente dessa nossa ouvinte os 12 anos e ela vai levar até o regime próprio de alvorada e vai averbar para fim de aposentadoria. Tá certo. Então, na verdade, a carteira de trabalho é importante também, né, para comprovar esse tempo, mas efetivamente essa averbação é o ato pelo qual se vai conseguir encaminhar a aposentadoria. Exatamente, ela vai até o INSS com a sua carteira de trabalho, pede a certidão de tempo de contribuição e leva essa certidão até o regime próprio a que ela está vinculada para obter a aposentadoria lá no regime próprio. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Você, telespectador, continue interagindo com a gente. Mande as suas perguntas pelos nossos canais de interatividade, né? Que são o telefone e o e-mail que estão aí na tela da Band. Deixa eu vir aqui e vamos conversar agora com o Sinapers, né? Quem está com a gente na manhã desse domingo é o Dr. Ricardo Hanna Bertelli. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Primeira vez aqui no Boca no Trombone na TV, já é nosso amigo, nosso colega lá no Boca no Trombone na rádio, na Band AM. Sim. E gostaria de saber, hoje, dia das eleições, né? Hoje 26 de outubro, daqui a pouquinho o pessoal já começa a se encaminhar, né, aí para fazer o seu voto no segundo turno. A preocupação maior, né, do Sinapers nesse segundo turno, doutor Ricardo, na questão assim, que envolve precatórios, que envolve a relação do governo com os próprios servidores públicos, incluindo eles aí os aposentados. Qual tem sido e qual é a métrica que vocês têm tido para ver como que vão estar sendo aceitos os pedidos dos aposentados aos postulantes ao cargo no Piratini? Mais uma vez, um bom dia, obrigado por estar conosco. Bom dia, Solano, um especial bom dia para os telespectadores. A grande questão que fica, né, Solano, é justamente a mobilização, né, principalmente no dia de hoje, onde o eleitor vai ter a possibilidade de escolher o próximo representante pelos próximos 4 anos. Perfeito. A grande questão que nós temos no âmbito do Rio Grande do Sul é justamente o endividamento do Estado, né? Obviamente que nós vemos que não há muito milagre dentro do cenário econômico financeiro do Estado, mas isso jamais pode ser utilizado como argumento para o não cumprimento de decisões judiciais. Qualquer cidadão que se encontra endividado, ele tem que buscar alguma forma de honrar suas dívidas. E é justamente isso que o governo do Estado tem que fazer, né? Então, seja o candidato que for o vencedor, qualquer um deles, não deverá fugir da sua responsabilidade no pagamento da dívida. Cabe lembrar que o Supremo Tribunal Federal está em vias de analisar os efeitos modulatórios, né, da ADIM, que tratou dessa questão do pagamento dos precatórios. A ADIM, essa que foi julgada parcialmente inconstitucional, né, a emenda 62, que todo mundo já ouviu falar. Sim. Então, o que acontece é que essa questão não vai levar muito tempo para que seja, então, não só o governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas como todos os governos, seja de âmbito estadual, seja de âmbito municipal, terão que arcar com suas dívidas, seja no espaço de 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas terá que tratar dessa questão justamente com responsabilidade, o que até então não vem sendo feito. Nós vemos que o governo do Estado, já há algum tempo, vem unicamente destinando 1,5% da receita corrente líquida e nada mais, né? Nós temos o governo do Rio de Janeiro, o que ele fez? Achou mecanismo para cumprir a totalidade da sua dívida. E é isso que nós esperamos da próxima gestão do governo do Estado, ou seja, que haja responsabilidade, não só com relação ao pagamento de precatórios, mas principalmente com os servidores públicos, sejam eles ativos, aposentados ou pensionistas. Sim, e é importante essa experiência que é trazida de outros estados, porque alternativas elas existem, basta que haja a vontade política para colocá-las em prática, né, doutor Ricardo? Tem que querer cumprir a decisão judicial. É isso. E eu acho importante hoje, justamente porque é dia da eleição, a gente fazer aquele chamamento, né? Porque muitas vezes a pessoa que já não tem a necessidade de obrigatoriamente prestar o compromisso do voto, né, é uma pessoa que hoje está esperando um precatório. Então, faz diferença, é relevante, sem dúvida, que os precatoristas, os idosos em geral, os aposentados e pensionistas, compareçam às urnas. Sem dúvida, né? E até essa questão do precatório, é bom deixar bem claro que ele não é, vamos dizer, uma benesse do servidor público, né? Qualquer pessoa, dependendo da situação que vier a acontecer, algum dano causado pelo Estado, poderá ser servidor público ou não, poderá ser um futuro credor de precatório. Então, a questão ela tem a sua relevância, ela é um direito do credor. Sim. E que
como direito, tem que ser cumprido. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente retorna para falar mais com o Dr. Ricardo Hanna Bertelli aqui no Boca no Trombone. Bom, vamos conversar agora com o presidente do Cinecarga. Deixa eu me colocar aqui, vamos trabalhar aqui com o Marcão. Presidente Paulo Barque, no último programa a gente conversou, né, sobre os problemas, as questões da categoria, né, justamente no viés das eleições, né, a preocupação que o Cinecarga tem com os próximos governantes, tanto a nível aqui do estado quanto a nível federal. Falamos um pouco sobre a questão das estradas, que é algo gritante, todos nós que utilizamos as vias aí pelo Brasil afora, a gente sabe das dificuldades. Mas lhe pergunto, além desse tema, o que mais que a categoria está preocupada? Mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui no Boca no Trombone da Band TV. Um bom dia. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia a todos os telespectadores, nossos amigos que assistem o Boca no Trombone. Cabe a nós, Paulo Solano, dizer que vários companheiros nos ligaram, inclusive, mostrando a audiência do nosso programa, reclamando que esse presidente somente falou das estradas, quando foi suscitado a falar do que esperava dos próximos governantes do Estado. Sim. Continuamos com as nossas bandeiras de luta, principalmente porque a eleição não é só para governo do Estado, ela é uma eleição para a presidência da República, pelo fim do fator previdenciário. Ainda continuamos nessa batalha com as centrais sindicais, com os demais sindicatos. Queremos, acima de tudo, que os juros do cartão de crédito sejam diminuídos, assim como queremos que os juros do fundo de garantia sejam, no mínimo, igual à poupança. É inadmissível hoje o governo federal, a União, se utiliza do dinheiro do fundo de garantia e remunera somente a metade da poupança oficial do nosso país. Então, isso é inadmissível. Então, continuamos essa batalha, queremos que o próximo presidente da República sente novamente com o movimento sindical. Alguns dos candidatos já se propôs que quer debater o fim do fator previdenciário. As centrais eu tenho debatido dentro, inclusive, que aqui nós somos filiados, que tem que haver uma medida alternativa, já que não se consegue no Congresso e nem nos últimos governos conseguir votar pelo fim do fator, mas que se consiga um debate para ir melhorando o fator previdenciário ou melhorando essa conta absurda que existe hoje, que diminui o nosso salário de aposentado a até 40%. Então, que haja uma medida, mesmo que ela seja, vamos dizer, escalonada. No primeiro ano diminui um pouco, no segundo, no terceiro, ou quarto, que em 5 anos, daqui a pouco, se consiga acabar definitivamente com o fator previdenciário. Então, continuamos com essas bandeiras de luta. Quero aqui afirmar o nosso programa e a todos os nossos amigos do Boca no Trombone. Certo. Bom, o Cinecarga daqui a pouquinho retorna, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a expectativa do sindicato, né, com esses, o que vai acontecer no dia de hoje, durante todo o dia, né, as votações aí para o governo federal e o Palácio Piratini. Bem, hora de mais interatividade aqui no Boca no Trombone. Você segue mandando as suas questões aqui pelos nossos canais de interação. Doutor Marcelo, a Erni lá de Sapiranga, recebia 3 salários mínimos e a minha aposentadoria ficou em R$ 848. O INSS não me forneceu a carta de concessão. Isso está correto? É o que quer saber a Erni lá de Sapiranga. 2 questões, né? Uma questão, essa omissão aqui do INSS e outra, até com base no que o presidente Paulo Barque falava, a redução que há, né, doutor Marcelo? Veja, recebia na ativa 3 salários, o valor do salário de benefício ficou em R$ 848. Pois é, pouco acima de um salário mínimo. Para verificar se esse cálculo está certo, ela precisa da carta de concessão e memória de cálculo. E aí temos uma ilegalidade, porque o INSS não pode se negar em fornecer para o segurado a cópia da carta de concessão. Na verdade, o ato de concessão gera a carta automaticamente. E essa carta deveria ter sido entregue em até 10 dias pelo correio, no endereço informado pelo segurado. Mas se ela não recebeu a carta, ela pode ir em qualquer agência da Previdência Social, em todo o Brasil, e solicitar essa carta na agência. Isso não pode lhe ser negado. Tá certo. Uma outra questão, né, infelizmente não colocam nenhum nome na cidade onde fala. Há 13 anos estou com o processo da Lei Brito,
O IP não quer pagar o RPV dos atrasados. Veja só. O que fazer? É o que pergunta aqui o nosso telespectador. Já é uma situação que está ficando muito parecida com a questão dos precatórios. Aqui no estado do Rio Grande do Sul agora se criou uma fila de RPVs. O governo do estado não vem pagando sistematicamente desde 2012 as requisições de pequeno valor, né? Nesses casos, quando vencido o prazo de 60 dias ou de 180 dias para o pagamento da RPV, o advogado da parte deve fazer o pedido de sequestro, bloqueio de valores na conta do estado ou no caso do IP. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Tassinari. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais informações aqui no Boca no Trombone, ano 25, agora na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com mais Boca no Trombone. De cara, vamos ao espaço de notícias da ASS-TBM. Chegou o dia do povo gaúcho tomar sua decisão. Seja ela qual for, a ASS-TBM espera que os eleitos cumpram com todos os compromissos assumidos na campanha, honrem o pagamento dos servidores, implementem as mudanças necessárias no plano de carreira da Brigada Militar, construam um diálogo permanente com as entidades de classe. Enfim, trabalhem em prol do povo do Rio Grande do Sul. Este é o recado da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, aqui no Boca no Trombone. Vamos de Sinapers para fechar a participação de hoje. A gente conversa com o Dr. Ricardo Hanna Bertelli. Doutor Ricardo, a gente falava da questão da preocupação, né, que os aposentados têm, do Sindicato dos Aposentados tem, do Sinapers, com a questão do pagamento dos precatórios. E o doutor citou a questão lá da regulamentação, na verdade, da inconstitucionalidade, da determinação de inconstitucionalidade da emenda 62. Quando é que isso acontece? Porque é uma expectativa, isso já dura mais de ano, né? E infelizmente a decisão que decretou a inconstitucionalidade hoje, na prática, ela não tem eficácia. Nós estamos em contato com a OAB Federal, que é quem promoveu essa ação direta de constitucionalidade, e existe uma previsão de que houvesse ainda esse ano, né, o julgamento desses efeitos modulatórios. Infelizmente, nós temos aquela situação, o advogado, nós sabemos disso, sempre tem os prazos a cumprir, né? Às vezes, se passar um dia do prazo, não adianta nem apresentar a manifestação porque ela é intempestiva. Mas, infelizmente, os juízes, em regra, não têm prazo para, enfim, julgar esses processos. Então, nós ficamos realmente numa indefinição, porque se vier perguntar quando, não sabemos. O que nós temos são especulações. Sim. Dizem que até o final desse ano isso será julgado, né? Que se esperaria passar o período eleitoral e aí seria, então, retomada essa questão. Mas como eu disse, é especulação. Nós não temos certeza de quando isso vai ser analisado. Aí fica aquela questão, né? As questões realmente elas só acabam sendo, vamos dizer, tratadas, né, com a questão como tem que ser tratadas. Sim. A partir do movimento de pressão. Isso seja com o governo, seja com o próprio Poder Judiciário, se não houver uma mobilização por parte, né, dos cidadãos, realmente a coisa fica na gaveta e fica se esperando eternamente. Né? Certo. E, doutor Ricardo, nesse sentido, quais são os movimentos que o sindicato tem feito, quais são as estratégias nesse sentido de pressionar efetivamente o Supremo Tribunal Federal a colocar em prática, finalizar o julgamento dessa questão da emenda constitucional 62? Nós estamos em constante contato com a OAB Federal, já entramos em contato também com o Supremo Tribunal Federal e temos acompanhado isso de cima, né?
Só que são poucos os sindicatos que têm atuado nessa questão, né? Se criou uma certa acomodação. Como o governo vem destinando 1,5% da receita corrente líquida e alguns pagamentos ínfimos têm sido realizados, as pessoas ainda não estão tendo a dimensão do problema. Sim. Né? Então, e aí eu aproveito o programa para fazer o chamamento aos telespectadores de que se movimentem, se mobilizem. Até se associem ao sindicato. Se associem ao sindicato, né? Encaminhem daqui a pouco a sua resignação por meio de comunicação, seja para o sindicato ou até mesmo para o teu programa, que isso é importante nós termos isso até para daqui a pouco encaminhar. Né? Nós podemos reunir uma série de insatisfações de associados e telespectadores e mostrar, olha, nós temos, e daqui a pouco até a realização de abaixo-assinados. Nós temos que ter uma forma de se mobilizar. Tá certo. Doutor Ricardo Hanna Bertelli, muito obrigado, né, e até uma próxima oportunidade. Agradeço a participação e parabéns pelo programa. Obrigado. Vamos a mais uma pequena pausa e já voltamos com Planeta Sem Idade, mais interatividade e a participação do Cinecarga na manhã desse domingo. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Voltamos com mais Boca no Trombone e agora um Planeta Sem Idade sobre a terceira idade nos cargos e no eleitorado brasileiro. Quem amplia pra gente é Jonathan Bittencourt. Você sabia que de 13 governadores eleitos no primeiro turno, 3 têm entre 45 e 49 anos e outros 3 entre 50 e 54? 2 estão na faixa de 55 a 59 anos de idade, 2 entre 60 e 64. Em Sergipe, Jackson Barreto venceu a corrida com 70 anos. Dos 20 senadores eleitos, 6 têm entre 55 e 59 anos, 5 entre 65 e 69 anos e mais 5 entre 70 e 74 anos. José Maranhão foi eleito senador pela Paraíba aos 81 anos de idade. Dos 513 eleitos para a Câmara dos Deputados, 189 têm entre 50 e 59 anos. Do primeiro turno, votaram pouco mais de 142 milhões de brasileiros, quase 17%, ou seja, aproximadamente 25 milhões tinham 60 anos ou mais. Tá aí, você vê a importância, né, nesse trabalho que o Jonathan Bittencourt traz para a gente, essa coleta de dados, de que você, né, você que já é da terceira idade, está próximo, né, a importância da maturidade. A maturidade que, na verdade, traz maior possibilidade, traz condições de exercermos os nossos cargos com maior eficiência, sermos mais assertivos a partir daquele momento. Isso é a valorização da terceira idade, a valorização de quem está se encaminhando para ela. Por isso, gente, hoje vamos votar, vamos escolher o seu candidato. Não vote branco, não vote nulo. Eu faço sempre essa campanha, eu faço a campanha para que a gente faça o voto ele ser válido, né? Seja o candidato A ou o candidato B, você vai ter que ser governado por algum deles. Escolha, não deixe para depois, não empurre com a barriga a decisão. Vote consciente. Vamos mais com o Cinecarga, para a gente fechar a participação do sindicato. Vamos aqui com o presidente Paulo Barca. Presidente, os caminhoneiros com certeza, né, a categoria em geral, mobilizada para essas eleições, né? A expectativa é de uma participação firme e que depois haja efetivamente a cobrança, né? Porque não adianta o governante vir fazer toda o seu... elencar várias propostas e lá na frente, infelizmente, quando estiver exercendo o seu mandato, não cumprir aquilo que tiver posto
previamente no papel. Muito bem. Esta chamada para que participem efetivamente da eleição, esse nosso programa tem feito isso em todas as suas etapas. Mas eu queria aqui, antes de encerrar, Paulo Solano, lembrar que essa semana começamos uma campanha salarial e de melhorias de condições de trabalho, numa categoria que é representada pelo Sinecarga, que é a categoria dos motoristas empregados do CRDVs, Centro de Recuperação e Depósito de Veículos. Essa concessão que tem do governo do estado, através do Detran, os guinchos, hoje são os guindaltos, né, com plataformas que, para o público entender melhor, que recolhem os carros da rua, sejam eles acidentados ou até roubados, e depositam, exercem esse depósito desse veículo. Começamos essa campanha essa semana, já por falta do sindicato patronal não marcar já a primeira reunião, já fizemos uma carreata para chamar a atenção não só da população, fizemos durante a semana uma carreata pelas ruas centrais da cidade, passando pelo Palácio Piratini, pela Assembleia e pelo Detran, chamando a atenção para a melhoria de condições. Algumas coisas, não vou falar aqui de reajuste salarial, porque se pede sempre INPC do IBGE e mais um ganho real, que é o normal. As condições de trabalho desse pessoal hoje, obrigatoriamente, tem que cumprir de 12 por 24, em decorrência da lei nova, que já foi também assunto em nosso programa, motorista só pode dirigir 8 horas, com intervalo ainda entre as 4 horas de no mínimo 30 minutos. Então, continuamos essa batalha e avisamos a todos os nossos companheiros que participem de todas as atividades pertinentes a essa categoria. E presidente Paulo Barco, boas perspectivas para que essa luta, né, essas questões postas aí em discussão sejam alcançadas? Na verdade, o que acontece? Todas as ações de reivindicação salarial, também, quando é esse tipo de serviço terceirizado, principalmente até pelo governo do estado, depende do reajuste do contrato. Então, também estamos dependendo desses novos governantes que vão entrar aqui no estado, no novo governador. Com certeza vai atrasar essa negociação. Começa a ser decidido hoje, com certeza, daqui a pouquinho, a partir das 8 horas. Presidente Paulo Barco, muito obrigado. Pessoal, acessa aí o site do sinecarga.org.br para obter mais informações do sindicato. Doutor Marcelo, mais questões que chegam pelos nossos canais de interatividade. A Terezinha lá de São Leopoldo, sua cidade. Me aposentei proporcional em 2005 e continuo trabalhando até hoje. Tenho 61 anos de idade. Posso pedir uma revisão? É revisão, é desaposentação? O que a gente pode sugerir aqui, encaminhar uma resposta para a Terezinha? Na verdade, a Terezinha tem direito à desaposentação. Desaposentação não é revisão. Revisão é tudo aquilo que aconteceu do ato de concessão para trás do benefício. A desaposentação, ela pega os períodos que ela trabalhou depois da aposentadoria para fazer uma simulação, simular um novo cálculo de renda mensal. Se essa nova renda mensal for mais favorável, você entra com pedido de desaposentação para cancelar o benefício anterior e conceder um novo de maior valor. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo Tassinari. Ponto final e mais um Boca no Trombone que vai ao ar na sua Band, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. A reprise você confere depois no Facebook. Basta procurar, digita lá, programa Boca no Trombone, curta e confira. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV.